Oi pessoal, estou de volta e hoje é a nossa terceira aula. Na aula passada nós falamos um pouco sobre os principais tipos de amostras que são utilizadas em análises toxicológicas. Além disso, nós trouxemos algumas características que são vantagens e desvantagens associadas a cada uma delas. Assim, nós podemos ter ferramentas para definir e selecionar as amostras que serão adequadas para a nossa aplicação. Como já falamos algumas vezes, as análises toxicológicas têm a característica de trabalhar com técnicas analíticas bastante específicas e muitas vezes utilizando amostras não convencionais. Dessa forma, um cuidado muito importante que nós precisamos ter é o de fazer o correto processamento dessas amostras antes de submetê-las a um determinado teste analítico. De maneira geral, existem 3 motivos que apontam a necessidade de processamento de amostras para a realização de testes toxicológicos. A amostra pode ser muito suja, muito diluída ou ainda não ser compatível com o método analítico escolhido. Assim, tentando resolver esses problemas, várias técnicas de processamento diferentes podem ser realizadas, como a desproteinização, a clarificação, hidrólise, extração líquido-líquido, extração em fase sólida, microextração em fase líquida, microextração em fase sólida e ainda a extração por volatilização. Cada uma dessas técnicas será utilizada em condições específicas com o objetivo de limpar, concentrar e ou adequar a amostra para a realização do teste analítico. A desproteinização, como o próprio nome diz, é o processo de remoção ou redução da quantidade de proteínas nas amostras biológicas. Esse processo é necessário uma vez que as proteínas são interferentes muito importantes e que muitas vezes são incompatíveis com as técnicas analíticas necessárias. As principais técnicas de desproteinização de amostra são as técnicas de precipitação, ultrafiltração e diálise de equilíbrio. A precipitação é a técnica que utiliza substâncias químicas conhecidas como desproteinizantes ou ainda precipitantes. Essas substâncias formam complexos com as proteínas das amostras e, consequentemente, podem ser removidas por centrifugação. Dentre os agentes precipitantes mais comuns, nós temos o ácido tricloroacético, o etanol e o metanol e a acetonitrila. Para cada agente precipitante, é importante observar o pH ideal e ainda a proporção dele que necessita ser adicionado para que ele haja de forma eficaz. Apesar de simples, barata e em muitas vezes eficaz, a técnica de desproteinização por precipitação tem algumas desvantagens. Por exemplo, em muitos casos, a precipitação de proteínas pode ser incompleta, de forma que algumas globulinas ou algumas outras proteínas podem não ser corretamente removidas. Além disso, como há a necessidade de adição de um reagente, existe o risco da diluição do analito na amostra. Isso pode comprometer a realização do exame, porque pode reduzir a concentração do analito a valores abaixo da detecção do método selecionado. Outra limitação importante é o fato de que alguns agentes precipitantes são interferentes em técnicas analíticas, de forma que eles vão atrapalhar a realização do exame. A remoção de proteínas por ultrafiltração envolve a utilização de membranas filtrantes com poros que podem variar de 1 a 100 nanômetros, no qual a amostra vai ser forçada a passar por essa membrana, seja por uma pressão positiva ou por centrifugação. É uma técnica rápida, versátil, ou seja, aplicável a muitos analitos e, ao contrário da técnica de precipitação, não causa diluição dos analitos. Além disso, pode ser utilizada quando há a necessidade de separar a fração de um analito livre na corrente sanguínea daquela ligada às proteínas plasmáticas de transporte, como a albumina. Essa técnica deverá ser utilizada com cautela quando se tem a intenção de analisar substâncias que têm um alto teor de ligação às proteínas plasmáticas. O motivo disso é porque o processo de centrifugação ou de pressão positiva necessário
podem interferir no equilíbrio entre a fração livre e a fração ligada, causando resultados discordantes. Por fim, a terceira técnica de desproteinização é a técnica da diálise de equilíbrio. Essa técnica envolve a utilização de membranas semipermeáveis, que irão permitir a passagem de determinadas moléculas a favor de um gradiente de concentração. Assim, a amostra é colocada de um lado da membrana e uma solução solvente é colocada do outro lado. Naturalmente, os analitos de interesse terão a tendência de se movimentar do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Após algum tempo, irá haver o equilíbrio da concentração de ambos os lados. De forma geral, a diálise de equilíbrio é a técnica considerada mais adequada para a remoção de proteínas de amostra, uma vez que vai causar pouquíssimos interferentes tanto na amostra quanto no método analítico. Entretanto, é uma técnica mais cara e também mais demorada. Assim, a depender da aplicação, podem ser utilizadas técnicas de precipitação, ultrafiltração ou diálise de equilíbrio para remover de forma eficiente as proteínas de uma amostra. Ainda falando sobre remoção de interferentes, uma outra técnica importante é a técnica da hidrólise. A hidrólise é um processo utilizado para remover moléculas de conjugação dos nossos analitos. Esse processo pode ser realizado utilizando técnicas de hidrólise química e hidrólise enzimática. A hidrólise química é a técnica que utiliza agentes ácidos ou alcalinos que vão forçar reações químicas de hidrólise, enquanto que a hidrólise enzimática utiliza enzimas específicas como a glicuronidase e a sulfatase. Ambas as técnicas podem ser utilizadas com características diferentes entre elas. A hidrólise química é uma técnica barata e rápida, mas tem a desvantagem de ser inespecífica, de forma que podem aparecer outras substâncias derivadas dessa reação que não são do nosso interesse. A hidrólise enzimática é bem mais específica, mas em compensação é um processo mais lento e mais caro. Vamos falar agora sobre as técnicas de extração dos analitos. Normalmente, a extração é necessária quando o nosso analito está em um tipo de amostra que não é adequado para a realização do exame. Por exemplo, se eu necessito avaliar a presença de fármacos em urina por cromatografia em camada delgada, eu necessito que uma grande quantidade daquela amostra seja reduzida a um pequeno volume que possa ser aplicado na superfície de uma placa cromatográfica. Assim, é costumeiro que nós façamos extração da amostra de urina para fazer com que o nosso analito passe para um solvente extrator. A extração dos analitos poderá ser realizada utilizando técnicas de partição, adsorção e volatilização. As técnicas de extração podem ser classificadas como exaustivas e não exaustivas. As técnicas exaustivas são aquelas nas quais todo ou praticamente todo o analito é removido da amostra e passado para a fase extratora, e a técnica não exaustiva é aquela na qual apenas uma fração do analito passa para a fase extratora. Vamos começar falando sobre a extração por partição. Existem duas técnicas muito comuns que utilizam esse princípio: a extração líquido-líquido e a microextração em fase líquida. A extração líquido-líquido usualmente acontece utilizando vidrarias específicas, como o funil de separação. Além disso, podem ser utilizados outros instrumentos, como tubos cônicos. O processo inicia por meio da adição de um solvente immiscível, formando duas fases separadas. Após a agitação, as substâncias que sejam solúveis no solvente extrator irão se acumular nele, enquanto que as demais não serão extraídas. A figura a seguir ilustra o processo de extração do vermelho de metila, que está diluído na fase aquosa, para uma fase orgânica. Conforme observado na figura, a fase orgânica está acima, separada da fase aquosa. Após a agitação, observa-se que o corante está passando rapidamente da fase aquosa para a fase orgânica. Ao final do processo, todo o corante foi extraído da fase aquosa e agora está na minha fase extratora. É importante relembrar a influência do pH no processo de extração.
Substâncias ácidas em pH ácido tenderão a ficar na sua forma protonada e se desprotonar à medida que o pH aumenta. A mesma coisa acontece com as substâncias alcalinas. O processo de extração deverá levar em conta a natureza da substância, seja ela ácida ou básica, e assim selecionar o pH ideal para a realização da extração. Substâncias ácidas serão melhor extraídas em ambiente ácido e substâncias alcalinas serão melhor extraídas em ambiente alcalino. Além da extração líquido-líquido clássica, uma outra técnica baseada no princípio da partição é a microextração em fase líquida. Essa é uma técnica não exaustiva de extração de substâncias químicas, na qual um dispositivo contendo um solvente extrator envolto por uma membrana porosa é inserida na amostra. O analito, então, é extraído para o interior do dispositivo por solubilização no solvente extrator. Além da extração por partição, ainda existe a extração por adsorção. Nela, são utilizados sólidos que têm a capacidade de absorver temporariamente alguns componentes da amostra, que podem ser interferentes ou analitos. Eu acredito que o sólido adsorvente mais conhecido por vocês deva ser o carvão ativado. O carvão ativado é um sólido muito útil na adsorção de uma grande variedade de moléculas. Em alguns casos, o carvão ativado é utilizado para absorver interferentes e removê-los, que é o que a gente chama de clarificação. Em outros casos, ele pode ser utilizado para extrair o nosso analito e passá-lo para uma outra fase, para uma outra matriz. As técnicas específicas que utilizam a adsorção são a extração em fase sólida e a microextração em fase sólida. A extração em fase sólida é realizada utilizando cartuchos comerciais contendo substâncias adsorventes. Essas substâncias, além dos carvões, dos quais a gente já falou, também podem ser substâncias inorgânicas, como a sílica e a alumina, e ainda polímeros adsorventes. Na grande maioria dos casos, são utilizados polímeros, uma vez que eles são desenvolvidos para ser mais específicos e mais eficientes na extração em fase sólida. Em geral, os procedimentos de extração em fase sólida contêm 4 etapas. Primeiro é realizado o condicionamento do sólido adsorvente com um solvente adequado para ajustar as forças do solvente de eluição com o solvente de amostra. Em seguida é feita a introdução da amostra, quando ocorre a retenção do analito e às vezes de alguns interferentes. É realizada então a limpeza da coluna para retirar os interferentes menos retidos que o analito, etapa essa conhecida como lavagem com solvente ou clean-up, e por fim o analito de interesse é eluído. Não esqueça que aqui nós estamos fazendo apenas um resumo sobre tudo que a gente viu nessa aula. Então tem muito detalhe que não está sendo falado aqui. Não deixe de ir no material didático e estudar direitinho tudo isso. Lá no Google Classroom eu coloquei essa aula e os capítulos de livro que são utilizados para a gente estudar esse conteúdo, tá bom? O último princípio do qual vamos falar hoje é o princípio de extração por volatilização. Esse princípio é utilizado na técnica do headspace. O headspace, ou extração por espaço confinante, é uma técnica amplamente utilizada para a extração de compostos gasosos ou voláteis. Essa técnica envolve o equilíbrio de analitos voláteis entre uma fase líquida ou sólida inferior, que é a amostra, e uma fase de vapor localizada logo acima desta. A maneira clássica e mais simples de realizar a extração por headspace consiste em inserir a amostra em um frasco, vedá-lo e aquecê-lo. Desse modo, os analitos voláteis migram da amostra para a fase gasosa até alcançar o equilíbrio, e então a fase de vapor é colhida e utilizada no método analítico. Usualmente, o headspace é uma técnica de injeção de amostras para a cromatografia gasosa. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a recordar um pouco sobre esse assunto e eu peço mais uma vez que você não deixe de estudar esse conteúdo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!